Olá, meu amigo, minha amiga. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha abrir o teu entendimento para que você venha compreender e entender a palavra de Deus. Veja bem o que Jesus tem nos dado. Olha o Espírito Santo de Deus nos instruindo, nos ensinando. Veja bem o que diz em João 15. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja bem, meu amigo, o que limpa o homem, o que dá ao homem uma transformação em sua vida, é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode limpar o homem de toda contaminação, de toda impureza, de toda sujeira espiritual. O problema da alma, para que ela venha a ser resolvida, ela tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Sem a intenção, sem a força, sem o querer da pessoa para que venha ter essa transformação, então, meu amigo e minha amiga, não tem como ter essa mudança. Porque o esforço vem da pessoa. Porque sabendo que somente a palavra de Deus, ela pode limpar, ela pode dar uma vida nova, por que não abraçar essa oportunidade? Por que não dar ouvidos à palavra de Deus? Porque todos os pecados são perdoados quando a pessoa aproxima de Deus e com humildade entrega a Deus, ao Senhor Jesus, todo o peso, toda a culpa, não aceitando mais esse fardo pesado que tem carregado, que tem assombrado a sua vida. Você que vive no passado. E quando você entrega nas mãos de Deus, você está dizendo, eu não quero mais, eu quero ser limpo. Então somente a palavra de Deus pode te limpar deste peso, desta opressão, dessa perseguição. Mas quando você reconhece, entende que só Ele pode resolver a sua situação e mais ninguém. Quando você fica total dependente dele. Então veja bem mais a seguinte: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estivesse em mim. Então, para que nós venhamos ser pessoas produtivas, para que nós venhamos dar frutos nessa terra, nessa passagem nossa nessa terra, a gente tem que estar ligado em quem? Em Jesus. Para que eu venha estar ligado em Jesus, eu tenho que o buscar. Eu tenho que priorizar a tua palavra. Eu tenho que ir ao encontro de Deus. Jesus diz assim, vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Então, eu que tenho que tomar atitude por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade, eu tenho que ter essa necessidade para poder aproximar de Deus. Por isso existem as lutas, as batalhas, existem as doenças, as perseguições. Por isso existe todos estes males, para que nós venha ser necessitados de Deus e o invocar, para que Ele venha agir em nossa vida, através da fé. Então somente a fé pode nos dar uma mudança de vida. Só através do Espírito Santo. Então veja bem o que ele diz. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Então, se nós não estivermos ligados em Deus, como podemos dar frutos? Como podemos produzir nessa terra? Como podemos fazer algo que venha engrandecer o reino de Deus? Então, para que a minha vida ela venha de fato agradar a Deus, eu tenho que estar sendo guiado por Ele.
E por isso, meu amigo, amiga, a importância do Espírito Santo, para que nós venhamos dar frutos a Deus, de fato, a Ele, nós temos que receber o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Mas para isso tem que ter uma entrega, tem que se esvaziar de si próprio, para que venha descer sobre si o Espírito de Deus. Essa é a vontade de Deus, que nós venha dar frutos através do Espírito Santo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Então, sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. Nós vivemos fazendo as nossas vontades. Compra isso, vende isso. Um corre aqui, um corre ali. Mas, de fato, estamos vivendo para nós, para os nossos interesses. Mas para viver o interesse de Deus e a plena vontade de Deus, temos que receber aquele que vai nos guiar a toda a verdade. Aquele que vai nos guiar a toda a justiça. Aquele que vai nos convencer do que é certo e do que é errado. Porque o Espírito Santo vem para que nós venhamos ser conduzidos na boa e agradável vontade de Deus. E não na nossa. A nossa vontade pode ser de ir para a esquerda ou para a direita. Mas se Deus está dizendo, vai reto. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então é o Espírito Santo que vai nos conduzir para a vontade de Deus. Mas enquanto não se recebe, enquanto a pessoa não se liga de fato a Deus através do Espírito Santo, essa pessoa de fato não está dando frutos que agrada a Deus. Está dando frutos que agrada a ela, a vontade dela, o querer dela. Mas não a Deus, meu amigo, não se engane. A vontade de Deus não é a vontade do homem. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. Mas quando o homem ouve a palavra e a põe em prática, aí sim há uma mudança. Porque o maior desejo de Deus é que você venha o receber, que você venha ser morada do Espírito dele, para que a tua vida seja plena nessa terra e dê testemunho da grandeza de Deus. Veja bem, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então todo aquele que não estiver em Deus é lançado fora, para ser queimada. Quantos estão sofrendo? Porque estão fora da presença de Deus, não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Sofrimento, meu amigo, é diferente de lutas. É diferente de você enfrentar uma batalha. Sofrimento é quando se vive contra a vontade de Deus. Aí é sofrimento, porque se vive no pecado, se vive para si próprio, se vive para o desejo e as vontades deste mundo. Aí é sofrimento, porque não estão fazendo a vontade de Deus, não estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. Mas a pessoa que se volta para Deus, entende que para servi-lo, primeiramente tem que receber o Espírito Santo. Por que receber o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo não tem forças para permanecer, não tem forças para continuar. É um dia bem, 2 dias, mas é 5, 4, 7 maus. Então não há uma estabilidade. E Deus, quando desce, Ele te dá força, entendimento, sabedoria. Há uma comunhão entre você e Ele, de fato e de verdade. Há uma comunhão, há uma amizade. Porque a tua preocupação é de mantê-lo dentro de si. É de guardá-lo com toda a tua força. É de fazer a vontade dele. Nisto é glorificado. Veja bem, se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseste e vos será feito. Olha a grandeza de Deus, olha o que Ele nos dá.
Então, se nós estivermos na vontade de Deus, é tudo que nós pedir a Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é nos dado. Essa é a fé. Essa é a certeza que você está com Deus e Deus contigo. Então, prioriza, meu amigo, o Espírito Santo. Prioriza a boa e agradável vontade de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, entenda. O Espírito Santo é fundamental, é tudo. É o bem mais precioso. É a riqueza mais preciosa que temos que receber de Deus, que é o próprio Deus dentro de nós. Então prioriza o Espírito de Deus, para que a tua vida venha a ser uma vida de frutos, que venha a dar frutos, que venha a ser frutífera. Amém? Fique com Deus e um ótimo abraço. Amém.